Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou Gustavo Fernandes. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo gratuito aqui no Coisas do Direito. Nossos canais de comunicação estão aí na tela e a aula de hoje será sobre a desapropriação. Na minha opinião, é uma das 3 aulas mais importantes sobre direito administrativo. Top 3 de importância para fins de concurso público. Então vamos lá. Conceito: o que é desapropriação? Vamos começar com a de Pietro. Ela diz: é o procedimento administrativo pelo qual o poder público ou seus delegados, mediante prévia declaração da necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, um desses 3 pressupostos da desapropriação, como a gente vai ver, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização. É um conceito muito bom, porque dele você pode extrair alguns aspectos, você pode decompor esse conceito. E aí temos, primeiro, em um aspecto formal, que se trata de um procedimento administrativo. Não é um único ato, é uma sequência de atos concatenados, atividades estatais e também do proprietário, que vão chegar ao cume da expropriação do bem. Aspecto formal é um procedimento. Sujeito ativo é o poder público, veremos que ele também poderá delegar a fase executória da desapropriação, não a fase declaratória e nem a competência para legislar a respeito. Mas a fase executória é possível que delegue por lei o contrato, como a gente vai ver. Sujeito passivo é o proprietário do bem. Proprietário do bem, veremos que pode ser, geralmente é um particular, mas pode ser o próprio poder público. O próprio poder público pode ter um bem desapropriado por outro ente público, como a gente vai ver, desde que presentes alguns requisitos, algumas condicionantes. Pelo conceito, a gente também vê o objeto. Qual é o objeto da desapropriação? A perda do bem. Veremos que o bem pode ser móvel, imóvel, material, imaterial, público, privado. Os pressupostos constitucionais: que haja uma declaração de necessidade pública ou de utilidade pública ou interesse social, para que possa haver a desapropriação do bem, e um requisito constitucional específico, que é a justa e também prévia indenização. Haverá casos em que ela será em dinheiro, é a regra. Haverá casos em que será por outro meio. E haverá, inclusive, casos em que não haverá indenização, excepcionalmente. Mas a regra é que haja justa e prévia indenização em dinheiro. O Carvalho Filho diz: é uma intervenção supressiva. Na aula anterior a gente estudou modalidades de intervenção restritiva na propriedade, aquelas que restringem parcialmente o uso e gozo, mas não suprimem a propriedade do particular. A desapropriação é supressiva porque suprime, a propriedade é transferida agora para o poder público ou para o ente beneficiário da desapropriação. Bom, qual é a natureza jurídica? A natureza jurídica é algo que pode significar diversas coisas. Primeiro, já vimos que é um procedimento, não é um ato. Mas aqui, nesse ponto, o que eu quero destacar, junto com a doutrina, é que se trata de uma forma originária de aquisição da propriedade, não havendo nenhum vínculo com o título anterior. Se há uma forma originária, tudo que havia antes incidente sobre o bem desaparece, é extinto. Então, os ônus, direitos que recaíam sobre o bem expropriado, eles não existem mais. O poder público adquire de forma originária. É claro que vão ficar subrogados no preço nos termos do artigo 31, mais para frente a gente vai explicar como isso funciona. Mas é mais ou menos assim. O poder público vai adquirir o bem, e se havia um terceiro que era titular de um direito real de garantia sobre esse bem, ele vai ter que buscar depois, na hora da indenização, subrogando-se no preço. O preço que é pago ao particular, ao expropriado, uma parte dele vai para aquele que era titular do direito real de garantia. Mas o poder público não tem nada com isso, ele vai pagar a indenização e quem vai discutir essa questão são o expropriado e o terceiro detentor do direito real de garantia. Olha como isso foi cobrado em prova para cartório, 2019. A desapropriação que conte com a concordância do particular equivale a um contrato de compra e venda, o que implicará erro crasso, o que implicará a manutenção dos ônus reais incidentes sobre o bem após a transferência da propriedade para o Estado. Errado. A questão tentou trabalhar que se houvesse um acordo seria um contrato de compra e venda. Não existe isso. O contrato de compra e venda é um outro instrumento. A desapropriação ela até pode ser amigável,
A gente vai estudar a desapropriação amigável, que é aquela que também adentra a fase executória, executiva da desapropriação. Ainda que seja amigável, a sua própria natureza jurídica não muda. É de forma originária de aquisição do direito de propriedade. Então, não implica a manutenção de ônus real sobre o bem. Isso é extinto e o titular desse direito fica subrogado no preço. E um contrato de locação? Tem um locatário lá e o contrato tem um contrato com o proprietário de locação do bem. O contrato de locação subsiste? Obviamente que não, né? Se até os direitos reais de garantia são extintos, imagina um contrato de locação. Ele que ostenta a natureza, é um direito de natureza pessoal, né? Ele é extinto. É extinto. O locatário não pode pleitear a manutenção do contrato até o termo final. A de Pietro anota o seguinte: em razão da sua natureza, se a indenização for paga a um terceiro que não é proprietário, ainda assim não se invalidará a desapropriação. Então, se o poder público, na hora de indenizar, paga de maneira equivocada, ainda assim a desapropriação subsiste. Isso por força do artigo 35 do Decreto-Lei 3365 de 41, que é a Lei Geral de Desapropriações, que a gente vai ver. Embora existam outras, né? Mas para necessidade de utilidade pública é o Decreto-Lei 3365 de 41. O artigo 35 é talvez o mais importante desse decreto. É o mais importante. Você tem que anotar, entender não apenas como ele funciona, mas anotar a sua literalidade. E ele diz o seguinte: os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Então, ainda que haja nulidade do processo, uma vez incorporado o bem à fazenda pública, já era, não pode ser mais reivindicado. E aí prossegue, eu até negritei. Qualquer ação julgada procedente vai se resolver em perdas e danos. Qualquer ação agora será indenizatória, perdas e danos. Isso vai trazer uma discussão enorme no que tange ao Instituto da Retrocessão, que a gente vai ver no finalzinho dessa aula, lá no ponto 15. Por enquanto, anote apenas essa literalidade. Olha como já caiu em prova. Procurador de Contas 2019 da Banca CESP. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, salvo no caso de esta ser fundada em nulidade do processo de desapropriação? Errado. Quem não tem conhecimento do artigo 35 pode ficar na dúvida e marcar correta essa questão. Poxa, se for nulidade do procedimento, do processo, aí pode. Não, de maneira alguma, qualquer ação vai se resolver em perdas e danos. Não incide TBI na desapropriação, né, o imposto de transferência de bens imóveis. Por quê? Porque é a forma originária de aquisição da propriedade. Então, você sabendo a natureza jurídica desse instituto, dá para resolver diversas questões que podem surgir disso. Incide imposto de transmissão? Não, é a forma originária de aquisição da propriedade. Débitos anteriores à emissão na posse. De quem que cobra? Vai cobrar o IPTU de quem? Do expropriado ou do poder público? Bom, depende de quem está na posse do bem. A partir da emissão na posse, se houver emissão provisória, é do poder público. E também com a transferência da propriedade, com o pagamento, que a gente vai ver também é do poder público, caso não tenha havido emissão provisória na posse. Agora, antes da posse, fica para o expropriado. Olha o que o STJ anotou, saiu no informativo 606. O ente desapropriante não responde por tributos incidentes sobre o imóvel desapropriado, nas hipóteses em que o período de ocorrência dos fatos geradores é anterior ao ato de aquisição originária da propriedade. Então, para fatos geradores ocorridos anteriormente, é do expropriado. Para fatos geradores ocorridos após a emissão na posse do poder público, é do poder público. Ele assumirá todos os encargos a partir da emissão provisória na posse. Olha como já foi cobrado. Duas questões. Primeiro, 2019, Banca Vunesp. A aquisição de imóvel por desapropriação é derivada, ficando o poder público responsável pelos débitos relativos ao bem? Originário. Errado. Banca CESP, analista judiciário. Conforme entendimento do STJ, o ente público desapropriante responderá pelos tributos incidentes sobre o imóvel desapropriado, mesmo que o período da ocorrência do fato gerador seja anterior ao ato de aquisição originária. Não, tem que ser posterior. Terceiro ponto, pressupostos. Se você ler o artigo 5º, inciso 24, ele vai tratar a desapropriação ou a questão envolvendo esse procedimento como um direito fundamental. Lá diz: a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade pública,
ou utilidade pública, ou por interesse social, um dos 3 pressupostos, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, salvo os casos previstos na Constituição. Então temos a necessidade pública, a utilidade pública e o interesse social. O que quer dizer cada um desses conceitos? São conceitos jurídicos indeterminados, eles vão demandar uma concretização ou densificação normativa, por meio de lei. A lei vai dizer o que é necessidade pública, o que é utilidade pública, vai estabelecer os casos, vai trazer os contornos desse conceito jurídico indeterminado, mas em uma ideia geral temos que a necessidade pública envolve situações de emergência, que exigem a transferência imediata do bem. Então há uma necessidade pública de que o poder público adquira aquele bem. Então o pressuposto será a necessidade pública. Agora, haverá casos em que não há uma necessidade, uma emergência, mas é útil, é conveniente para o poder público que ele construa uma escola ali naquela localidade onde tem uma casa de um particular. Então o requisito será, o pressuposto será a utilidade pública. O Decreto-Lei 3365 é quem traz as várias hipóteses em um rol lá do artigo 5º, salvo engano, contendo todos os casos de utilidade pública. Só que ele faz o seguinte: o Decreto-Lei 3365 ele não fala em necessidade pública. E a Di Pietro e os doutrinadores defendem que o Decreto-Lei 3365 ele juntou as hipóteses, fundiu as hipóteses de necessidade e utilidade pública. E isso tem uma explicação. Embora nem tudo aquilo que seja necessário que seja útil seja necessário, tudo aquilo que é necessário é útil, né? É necessário por conta de uma situação de emergência, então também é útil. Por isso, quando ela fala em utilidade pública, ela engloba também os casos de necessidade pública. E aí, como eu resolver na questão da prova? Ou a questão vai citar o artigo 5º, inciso 24, e aí você fala necessidade, ou utilidade pública, ou interesse social. Ou ela vai falar dos 3 pressupostos normalmente, ou ela vai simplesmente citar o que diz o decreto-lei. E o decreto-lei, embora fale apenas em utilidade pública, alguns dos incisos que constam ali são necessidade pública e outros são de utilidade pública. E o interesse social, que é o terceiro pressuposto? Segundo a doutrina, interesse social significa a promoção da justa distribuição da propriedade ou o condicionamento do seu uso ao bem-estar social. Quem trata do interesse social é a Lei 4.132 de 1962, está lá no artigo 1º. Então, se você quiser saber como funciona a desapropriação por interesse social, não vai ser o Decreto-Lei 3365, vai ser a Lei 4.132. São as 2 leis que tratam da desapropriação ordinária, que a gente vai estudar já já como funciona essa classificação. Todas essas hipóteses, qualquer um desses 3 pressupostos e suas hipóteses devem estar previstas em lei. Vamos ver aqui alguns exemplos. O artigo 5º do Decreto-Lei 3365 vai falar que é de utilidade pública a desapropriação para segurança nacional, para defesa do Estado. Veja que para defesa do Estado, você pode enquadrar como uma necessidade pública, não utilidade, né? Socorro público em caso de calamidade, é um caso evidente de necessidade pública. Agora, casos de utilidade pública, criação de estádios, aeródromos, funcionamento de meios de transporte coletivo, abertura, conservação, melhoramento de vias, logradouros públicos, todos esses são casos de utilidade pública. O interesse social, como eu falei, está lá na Lei 4.132 e constitui fundamento da desapropriação dessa lei e também da desapropriação sancionatória por descumprimento da função social da propriedade rural, que é tratada na Lei Complementar 76 de 93, e ainda da desapropriação sancionatória por descumprimento da função social da propriedade urbana, tratada no Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. Veja que o interesse social fundamenta, então, 3 tipos de desapropriação. 2 delas extraordinárias ou sancionatórias e uma desapropriação ordinária por interesse social da Lei 4.132. Falando nisso, quais são as modalidades de desapropriação? A doutrina divide em 2 grandes categorias: desapropriação ordinária e as desapropriações extraordinárias. Desapropriação ordinária é aquela prevista no artigo 5º, inciso 24 da Constituição, não tem caráter sancionatório. Então, o que diferencia a ordinária da extraordinária é que a ordinária não tem caráter sancionatório e as desapropriações extraordinárias são sancionatórias. Elas estão condicionadas, as ordinárias, ao pressuposto utilidade pública, que engloba a necessidade, como a gente viu, e o interesse social, Decreto-Lei 3365, Lei 4.132. Já as desapropriações extraordinárias, que são sancionatórias, são tratadas em outros diplomas.
A própria Constituição Federal traz os delineamentos básicos dessas três modalidades, embora a lei infraconstitucional vá minudenciar o tema. São a desapropriação por descumprimento da função social da propriedade urbana, a desapropriação por descumprimento da função social da propriedade rural e a expropriação constitucional ou desapropriação confiscatória do artigo 243. Vamos ver rapidamente os detalhes de cada uma dessas três. Primeiro, aquela que se dá quando há o descumprimento da função social da propriedade urbana. Ela é tratada no artigo 182, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição, e a lei que disciplina o tema é o Estatuto da Cidade. O parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição ele vai falar o seguinte: é facultado ao poder público municipal, mediante uma lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos de lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova o seu adequado aproveitamento. Então, aquela pessoa que tem um solo urbano, não edificou, ou está subutilizando, ou mesmo não utilizando, ela pode ser coagida pelo poder público municipal a aproveitar o solo, a aproveitar a propriedade fazendo cumprir a sua função social, sob pena de 3 sanções sucessivas. Primeiro, inciso 1, parcelamento ou edificação compulsórios. O poder público vai coagir, vai impor que haja o parcelamento ou edificação. Parcelamento ou edificação compulsórios a gente estudou na aula anterior. Para Di Pietro é uma modalidade específica de intervenção restritiva do Estado na propriedade privada, mas para a doutrina em geral trata-se de uma limitação administrativa. Se não der certo o parcelamento ou edificação compulsórios, no prazo que está lá no Estatuto da Cidade, o poder público municipal pode, então, aplicar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana progressivo no tempo, o IPTU progressivo no tempo. Vai aumentando a cada ano a alíquota do IPTU, como uma sanção e como uma coerção para o particular aproveitar o solo. O Estatuto da Cidade vai trazer o prazo, é até 5 anos. Se depois de 5 anos, mesmo com o IPTU chegando ao limite máximo previsto em lei, o particular não aproveita o solo, vem a terceira medida sucessiva, que é a que nos interessa agora, que é a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. Então veja, se lá no artigo 5º, inciso 24, o legislador constituinte falou que a desapropriação deve ser indenizada de maneira prévia, justa e em dinheiro, ele mesmo naquele dispositivo diz, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Um desses casos está aqui. A indenização não será em dinheiro, será em títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pelo Senado com prazo de resgate de até 10 anos. Questão de prova, pode modificar o prazo, até 20 anos, para confundir com o prazo dos títulos da dívida agrária, da desapropriação pelo descumprimento da função social da propriedade rural, e não da urbana, que a gente está vendo. Ou pode falar que a indenização é em dinheiro e não em títulos da dívida pública. Detalhes. É uma modalidade, como eu já venho falando, de competência exclusiva dos municípios. O próprio texto constitucional fala do poder público municipal. Então, só os municípios podem realizar esse tipo de desapropriação extraordinária. É aplicável nos municípios que têm plano diretor aprovado por lei. Se o município não tem plano diretor, não cabe esse tipo de desapropriação. E quanto ao trâmite, está lá no Estatuto da Cidade. Quem vai fazer uma prova de Ministério Público, ou provas que exijam direito urbanístico, ou um olhar mais atento para o Estatuto da Cidade, tem que ler os detalhes da Lei 10.257 de 2001. Para quem não vai fazer, basta saber o que eu vou falar aqui agora. Vou ler os principais dispositivos. Primeiro, o proprietário tem que ser notificado pelo Poder Executivo do município para cumprir a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios do solo. Está lá no artigo 5º, parágrafo 2º, que essa notificação tem que ser averbada no cartório de registro de imóveis. Para quê? Para que seja dado conhecimento a todos, para que fique registrado ali que há notificação. Segurança jurídica. O parágrafo 4º diz que o prazo não poderá ser inferior a 1 ano para que se protocole o projeto no órgão municipal competente. Então, a partir da notificação, o particular tem 1 ano para protocolar lá na prefeitura, no órgão competente, o projeto para a edificação, para o parcelamento do solo. E depois ele tem 2 anos, a partir da aprovação do projeto, para iniciar as obras. Se ele não cumpre esses prazos,
O artigo 7º diz que o município pode aplicar o IPTU progressivo no tempo, majorando a alíquota pelo prazo de 5 anos consecutivos, como eu havia falado. E se depois disso não for feito, depois de 5 anos é possível, então, a desapropriação extraordinária. O pagamento sem título da dívida pública, como a gente viu, prazo de resgate de até 10 anos. Essa desapropriação, como que ela vai ocorrer? Por meio de uma ação de desapropriação, e o rito não é previsto no Estatuto da Cidade. Por isso se adota o rito do Decreto-Lei 3365 da desapropriação ordinária, que a gente vai estudar com detalhes daqui a pouco. Então apenas anote aí que o rito vai ser o do Decreto-Lei 3365, não tem nenhuma peculiaridade. A segunda desapropriação extraordinária, também pelo descumprimento da função social da propriedade, mas agora da propriedade rural. É o artigo 184 da Constituição que vai tratar, e a lei de regência é uma lei complementar, 76 de 93. O artigo 184 fala: compete à União, desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária, então tem uma finalidade específica que não pode ser desviada, reforma agrária, o imóvel rural que não está cumprindo a sua função social mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária. Então não é em dinheiro, não é em títulos da dívida pública, títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real resgatáveis no prazo de até 20 anos, e não 10 anos, como era anterior, a partir do segundo ano da sua emissão. O detalhe que sempre é cobrado em prova está no parágrafo 1º, que diz que, embora a indenização seja em títulos da dívida agrária, em se tratando de benfeitorias úteis e necessárias, a indenização é em dinheiro, mantendo a regra da Constituição do artigo 5º, parágrafo 4º. Então, se for benfeitorias, se existirem benfeitorias úteis e necessárias, a indenização quanto a esses itens, será em dinheiro. O parágrafo 2º diz que o decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária autoriza a União a propor a ação, a fase declaratória, como a gente vai estudar. E o parágrafo 3º diz que é uma lei complementar que vai tratar desse procedimento contraditório especial de rito sumário. O rito sumário não existe mais no CPC, mas aqui, além de ser anterior ao novo CPC, quer dizer que é um rito célere para essa desapropriação. Como a Constituição exige lei complementar, foi necessária a edição da Lei Complementar 76 de 93, por isso que não se utiliza o rito do Decreto-Lei 3365. E o parágrafo 5º, que de vez em quando também é lembrado em questões de prova, na sua literalidade, diz que são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Então, o imóvel foi desapropriado para fins de reforma agrária, não vai ter nenhum tipo de imposto, seja ele estadual, federal ou municipal. Olha como caiu para defensor público da Banca FCC em 2018. A desapropriação para fins de reforma agrária isenta as operações de transferência do imóvel desapropriado de impostos federais, estaduais e municipais. Cobrou a literalidade do dispositivo. Só que muita gente acaba não lendo todos os parágrafos, fica só ali no caput, ficaria perdido nessa questão, se estaria correto ou não. Está na própria Constituição a resposta. Agora, quando que o imóvel rural cumpre ou descumpre a sua função social para permitir essa desapropriação? É óbvio que os requisitos de cumprimento ou descumprimento da função social eles estão previstos na própria Constituição, pela magnitude do tema. E o artigo 186 vai dizer que a função social da propriedade rural ela é cumprida quando se atende simultaneamente, ou seja, cumulativamente, 4 requisitos ali previstos. Primeiro, o aproveitamento racional e adequado. Segundo, a utilização adequada de recursos naturais e preservação do meio ambiente. Terceiro, a observância das disposições que regulam relações de trabalho. E 4, a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Se algum desses requisitos não for cumprido, caberá a desapropriação sancionatória para fins de reforma agrária. O artigo 185 ele traz impossibilidades de desapropriação para esse fim. Bens, então, que ficam fora, são inexpropriáveis para fins de reforma agrária. Quais são eles? Pequena e média propriedade rural, desde que o proprietário não tenha outra. Se ele tem uma pequena propriedade rural, mas possui outra propriedade, aí pode haver desapropriação para fins de reforma agrária. E a propriedade produtiva. Se ela é produtiva, obviamente não vai ser possível a desapropriação para fins de reforma agrária. Como já ficou claro, é uma modalidade exclusiva, de competência exclusiva da União, também está lá no artigo 2º da Lei Complementar 76. E o que o estudante não pode confundir é o seguinte: o que é exclusivo da União
é a desapropriação sancionatória por descumprimento da função social da propriedade rural para fins de reforma agrária. Agora, existem outras desapropriações que também são por interesse social, mas não são sancionatórias e também não são para fins de reforma agrária, que podem ser de competência de outros entes. A Lei 4.132, por exemplo, ela estabelece que a desapropriação ordinária pode ser promovida pelo Estado e pelo município, por interesse social. Olha só como isso já caiu em prova. Procurador do município, FCC. Em relação à desapropriação, é correto afirmar que é vedado aos municípios a realização de desapropriação de imóvel rural. Errado. O imóvel rural pode ser desapropriado por município, por Estado, pela União, por interesse social. Agora, se for por sanção, por descumprimento da função social e para fins de reforma agrária, aí é só a União. Cuidado, nem é todo mundo que sabe isso aqui. Isso aqui é um detalhe que passa despercebido, é só para quem realmente estuda com profundidade o tema. Anote aí. E a terceira modalidade de desapropriação extraordinária, aquela que é uma sanção, é aquela prevista no artigo 243 da Constituição, que não tem indenização. Não há indenização, o bem é expropriado sem nenhum tipo de indenização. Por isso a doutrina fala, e eu cito aqui o Eli Lopes Meirelles, que não é uma desapropriação. Na verdade, é um confisco autorizado constitucionalmente. Parece concordar com isso o Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, lá no RE 543974, ele colocou o seguinte: essa expropriação do 243 é uma penalidade análoga àquela sanção acessória lá do Código Penal, que estabelece o perdimento de bens em favor da União quando se trata de instrumentos ou produtos do crime. Então é uma espécie de perdimento de bem, uma sanção análoga àquela criminal lá do Código Penal. O artigo 243 da Constituição fala o seguinte: as propriedades rurais e urbanas, são as duas, rurais e urbanas, de qualquer região do país onde forem localizadas 1. Culturas ilegais de plantas psicotrópicas, ou 2. A exploração de trabalho escravo, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização e sem prejuízo de sanções previstas em lei. O cara vai sofrer sanções lá por trabalho escravo, né, que é crime, por tráfico de drogas, sem prejuízo dessas sanções. O que você tem que observar? Esse 243 ele foi modificado por uma emenda constitucional de 2014, não lembro o número agora de cabeça. Então você tem que anotar ali a diferença entre o texto original e o texto de 2014. Houve algumas mudanças pequenas. Eu acabo não falando aqui na aula porque já tem 6 anos. Mas enfim, tome cuidado aí. Se o material é muito antigo, questões antigas, ela pode ter alguma mudança por conta da emenda de 2014. O que interessa agora é o novo texto, que traz essa literalidade aí que a gente tratou. Tem o parágrafo único também, 243, que também foi modificado pela emenda. Antes, que eu me recordo aqui, o caput falava que essa expropriação seria para plantação para área medicamentosa e tal. Agora não, agora é para reforma agrária e programas de habitação popular. Cuidado. E o parágrafo único vai falar: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ou da escravidão vai ser confiscado e vai reverter para onde? A um fundo especial com destinação específica na forma da lei. Então, esses bens vão para um fundo especial. Sobre esse 243, o que é mais fácil de cair em prova? O que é mais possível de cair? Entendimento do Supremo. O Supremo tem pelo menos uns 4 entendimentos relevantes sobre o tema. O primeiro veio lá em 2009. O Supremo decidiu: a expropriação de glebas do 243 há de abranger toda a propriedade e não só a área efetivamente cultivada. Então vamos supor, o particular, o proprietário, ele tem uma área de 100 hectares e só 20 hectares que ele usa para plantar drogas ou para trabalho escravo. Vai desapropriar ou expropriar só os 20 hectares ou toda a propriedade? Toda a propriedade. Perde tudo. É uma sanção. Depois, em 2016, o Supremo decidiu o seguinte: essa expropriação pode ser afastada. Pode ser afastada, desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, qualquer tipo de culpa, ainda que em vigilando ou em eligendo. Então, culpa em vigilando, ele não está fiscalizando. Ah, mas eu nem estou mais lá na propriedade, já tem 10 anos que eu nem vou lá, é outra pessoa que está cuidando. Mas você está fiscalizando? Não, então vai perder. Culpa em eligendo, a escolha, né? Ah, eu deixei o caseiro lá para cuidar, ele é que, né, o detentor lá, escolheu mal, o cara está plantando drogas.
Então, qualquer tipo de culpa já permite a expropriação, mas o proprietário pode provar que não teve nenhum tipo de culpa. Não teve. Foi, sei lá, o MST invadiu o negócio, eu estava fiscalizando, mas mesmo assim, né, aí tudo bem. Aí isso pode afastar a expropriação. Então ela é afastável. Anote isso aí. A questão de prova vai cobrar exatamente o que está aí no RE 635336. Terceiro entendimento relevante, de 2017. O Supremo falou o seguinte, olha, o acórdão do TJ, né, da segunda instância, o que ele falou aqui? Exigência de utilização constante e habitual do bem, tráfico de drogas. Então, o Tribunal de Segunda Instância entendeu que só poderia haver essa expropriação se comprovasse que há uma utilização constante e habitual para tráfico. Se fosse só um ato isolado ali, de plantação, não teria problema. E a tese fixada pelo Supremo, que está em negrito aí na tela, foi diferente. Ele falou o seguinte, é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico, apreendido em decorrência do tráfico, sem necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso para tal finalidade, sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga, ou qualquer outro requisito além do que está no 243, parágrafo único. Acabou, é o que está lá e pronto. Então, derrubou a tese da segunda instância. E, por fim, mais recente, agora de final do primeiro semestre de 2020, saiu no informativo 977, o Supremo decidiu que, por preponderar o caráter confiscatório e não desapropriatório, como eu venho falando desde o início, não se mostra cabível o confisco do bem de um ente federativo por outro. Então a União não pode confiscar o bem do município porque está tendo trabalho escravo. O próprio município fazendo isso, ó, que coisa absurda. Não pode, porque é um confisco e não é realmente uma desapropriação. Pelo menos não prevalece esse caráter. Então não pode um ente público confiscar do outro ente público, só de particular. Beleza? Embora possa desapropriar em outros termos, né? Pode haver desapropriação de bem público. Cuidado, o que não pode é essa do 243, porque ela tem um caráter confiscatório. A lei de regência é a lei 8.257 de 91. Se você vai fazer alguma prova que exige um conhecimento muito aprofundado, aí você vai ter que ler o procedimento dessa desapropriação na lei 8.257. Para provas em geral, nunca cai isso, nunca cai. Então não vou ficar falando do procedimento para não te confundir mais, é muita informação. Mas tem um procedimento específico da desapropriação aqui nessa lei. Vamos colocar só o que está no artigo 2º, parágrafo único, que ele diz: a autorização para a cultura de plantas psicotrópicas, que são aquelas que estão no rol emitido pelo órgão sanitário lá de competência do Ministério da Saúde, será concedido pelo órgão competente do Ministério da Saúde, atendendo exclusivamente a finalidades terapêuticas e científicas. Então é possível que haja cultura de plantas psicotrópicas em um imóvel, desde que autorizado pelo Ministério da Saúde para finalidades terapêuticas e científicas. Nesse caso, não cabe a expropriação. Agora, se a cultura for sem autorização, aí é que caberá essa expropriação constitucional. Isso é óbvio, né? Não precisava nem ser dito, mas é bom destacar aí. Vai que a questão de prova tenta trabalhar com alguma pegadinha nesse sentido. Ponto 5. Já passamos de 30 minutos, mas vamos prosseguir. Objeto da desapropriação. Bom, o artigo 2º do Decreto-Lei 3365, que é o principal diploma normativo, que eu peço que você estude com detalhes, a gente vai estudar ele com detalhes ao longo dessa aula, é uma aula grande, ele diz, o artigo 2º, todos os bens, eu até sublinhei na tela, todos os bens podem ser desapropriados por União, Estados, DF, municípios e territórios. Então são bens móveis, imóveis, semoventes, corpóreos, incorpóreos, públicos, privados, todos. E não apenas questão de propriedade. Direitos como a posse, a enfiteuse, também podem ser desapropriados. A doutrina admite e os tribunais admitem. Inclusive, ações, cotas e direitos relativos à capital de pessoas jurídicas, né? Olha o que diz a súmula 476 do Supremo. Desapropriadas as ações de uma sociedade, o poder desapropriante emitido na posse pode exercer desde logo os direitos inerentes aos títulos. Então, o poder público desapropriou a ação, ele já se torna acionista ali da sociedade, desde a emissão da posse. Tem a súmula, então, justificando todos esses objetos aí como passíveis de desapropriação. Agora, os bens públicos, eles têm uma particularidade. O parágrafo 2º do artigo 2º, ele fala o seguinte: os bens de domínio dos estados, município, DF, territórios, então,
não pega a União ainda, né? Estados, municípios, DFs, territórios, podem ser desapropriados pela União. E o segundo ponto, o dos municípios pelos estados. Mas em qualquer caso tem que haver autorização legislativa prévia. Dois detalhes, portanto. O primeiro é que a desapropriação de bem público tem um requisito especial, uma autorização legislativa prévia. Não basta a autorização de desapropriação comum aí da lei, tem que ter uma autorização legislativa especial. Segundo, pela leitura da lei, o que se percebe é que o Estado só pode desapropriar bem de município, não pode bem de outro Estado ou da União. E a União pode desapropriar bem de Estado ou município ou do DF. Mas o município, a princípio, não foi contemplado com a possibilidade de desapropriar bem público. Com isso, o que se percebe da lei é que apenas a entidade política, entre aspas, maior, pode desapropriar bens da menor. É o chamado princípio da hierarquia verticalizada. Não uma hierarquia entre União, Estados e DF, que não existe. Lá no artigo 18 da Constituição, a gente estuda na aula de Direito Constitucional, todos os entes são autônomos. São autônomos. A União não tem algo a mais que o Estado não tem, ela não manda no Estado, o Estado manda no município. São autônomos. A sua autonomia política depende, então, dessa igualdade entre todos. Embora sejam iguais, há particularidades em cada um, e essas particularidades, a União geralmente defende interesse nacional, os Estados interesse regional, o município interesse local, permitem algumas medidas, como a intervenção da União no Estado, a intervenção do Estado no município. Do mesmo modo, essa desapropriação também é permitida por interesses maiores. Então, entenda bem a hierarquia verticalizada. É uma hierarquia não política, que não existe. Lá no direito constitucional a gente sabe que não existe. É uma hierarquia para fins de desapropriação, é para uma função específica. Beleza? Preponderância do interesse. O Carvalho Filho também trata desse tema. E aí a gente chega a uma primeira conclusão. Não sei se você conseguiu captar isso aí, mas os bens públicos federais não podem ser desapropriados. São inexpropriáveis, juridicamente inexpropriáveis. Por quê? Porque o município não pode desapropriar bem da União. O Estado também não. E a própria União vai desapropriar o bem que já é dela? Não tem lógica. Não existe isso, desapropriar o próprio bem. Então, os bens públicos federais são inexpropriáveis. E a gente vai trabalhar isso aqui daqui a pouquinho também. Segundo a doutrina e também o STF, os bens de um Estado não podem ser desapropriados por outro, é a interpretação que se faz do dispositivo. De município não pode ser desapropriado por outro. E os bens de um município localizado em estado diverso não podem ser desapropriados por um outro Estado. É o que diz o professor Carvalho Filho. Ele fala o seguinte, então um bem do município do Rio de Janeiro, né, do município do Rio de Janeiro, não pode ser desapropriado pelo Estado de São Paulo, muito menos do Estado do Rio de Janeiro. Agora, um bem de Marília, que é um município de São Paulo, onde eu nasci, é possível a desapropriação pelo Estado de São Paulo, porque é o município localizado em seu território. Isso é o que defende a doutrina. Esse caso específico dos municípios localizados em outro estado não tem jurisprudência, mas para o caso de Estado versus Estado, município versus município, o RE 85550 do Supremo é antigo, lá de 78, mas corrobora o que diz a doutrina. Questão mais polêmica. E as entidades administrativas, ou seja, aquelas que compõem a administração indireta? Sobretudo as de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista. Pode o município desapropriar o bem de uma empresa pública federal? Porque ela tem personalidade de direito privado. Não é propriamente do Estado, é da administração indireta, dependendo do conceito que você dê, a amplitude que você dê para a palavra Estado. O Carvalho Filho diz, segundo a doutrina, né, também é impossível a desapropriação pela entidade pública menor. E parece ser esse o entendimento dos tribunais superiores. O Supremo tem um julgado de 94 que diz: a Companhia Docas do Rio de Janeiro, que é uma sociedade de economia mista federal, que explora o serviço portuário, não pode ser desapropriado, ter o bem desapropriado pelo Estado. Então, o Estado não pode desapropriar bem federal, ainda que seja de uma sociedade de economia mista. E no STJ, é vedado ao município desapropriar bens de propriedade da União ou de suas autarquias e fundações, sem autorização por decreto do presidente da República. Então, aqui ele falou só em autarquias e fundações, mas o Supremo já falou de sociedade de economia mista. Então, o que prevalece na prova? Embora haja polêmica, ainda que seja da administração indireta, não pode o ente menor desapropriar bem público do ente, entre aspas, maior. A de Pietro ela fala o seguinte, olha, esses bens da administração indireta eles só não podem ser desapropriados por um município, por exemplo, um bem federal, se estiverem afetados a uma finalidade pública. Então ela faz essa ressalva, só se estão afetados. Se não estiver afetado, aí poderia. Mas essa doutrina ela não parece prevalecer. Por quê?
Vamos ler juntos o parágrafo 3º do artigo 2º do Decreto-Lei 3365. Ele fala o seguinte: é vedada a desapropriação, pela estados, DF, municípios, de cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento dependa de autorização do governo federal e se subordine à sua fiscalização, salvo mediante o decreto, autorização por decreto do presidente da República. Então veja, se o Estado não pode desapropriar direitos representativos do capital de empresas particulares que não compõem a administração indireta, mas que dependem de autorização do governo federal ou estão subordinadas à sua fiscalização, então se para essas que não compõem a administração indireta a lei não permite a desapropriação pelo Estado ou município, imagine a da empresa pública estatal, da empresa pública federal ou da Sociedade de Economia Mista Federal que compõe a administração indireta. Então não pode, de maneira nenhuma, o município e o Estado desapropriar bens de empresas estatais, de empresas particulares que são fiscalizadas pelo governo federal. Com muito maior razão, também não podem as empresas que são estatais e compõem a administração indireta. Concorda comigo? Então, por conta desse raciocínio, o entendimento da Di Pietro restritivo ele não parece prevalecer. Não interessa, está afetada a finalidade, não está. É bem da empresa, é bem federal, bem público federal, acabou. Certo? Agora, você vai trabalhar com a prova. Como é um tema que é discutível, o que geralmente a prova vai cobrar? A redação do parágrafo 3º do artigo 2º, a redação do parágrafo 2º do artigo 2º, ou simplesmente você coloca lá que bem de sociedade de economia mista federal não pode ser desapropriado pelo Estado ou pelo município. Se em algum caso a questão falar enquanto tiver afetado a finalidade pública, eu também não marcaria errado, não. Tem gente que defende isso, Tem gente que defende. E aí a gente passa por um segundo ponto. Existem bens que não podem ser desapropriados. O Carvalho Filho ele faz a construção mais interessante na minha visão. Ele fala, existem impossibilidades jurídicas e impossibilidades materiais ou fáticas. Existem bens que não podem ser desapropriados por uma vedação da Constituição das leis. Em tese até poderiam, mas a lei diz que não pode. Quais são eles? A gente viu, pequena e média propriedade rural, desde que o proprietário não tenha outra, não para qualquer tipo de desapropriação, mas aquela para fins de reforma agrária. Propriedade produtiva também para fins de reforma agrária não pode ser desapropriada. Bens públicos federais, pela interpretação que a gente construiu aqui. Então esses, em tese, até poderiam, mas a lei veda. Ou a Constituição, a lei em sentido amplo. E os que são materialmente inexpropriáveis? Primeiro, pessoas físicas ou jurídicas, porque elas não são objetos de direito, são sujeitos de direito. Já pensou alguém falar, vou desapropriar o fulaninho ali, o candidato está estudando, ele vai ser desapropriado? Não existe isso, Direitos personalíssimos, como a vida, a imagem, a liberdade, vou desapropriar a sua liberdade. E a moeda corrente no país. Por que não? Aqui é uma questão de lógica. A Constituição diz que a indenização será em dinheiro, como regra. Então eu vou desapropriar R$100 e vou indenizar com R$100. Não tem lógica. A moeda corrente ela é o próprio meio que materializa a desapropriação. É o requisito específico da indenização, então não pode. Agora, moedas antigas podem. Elas podem ser desapropriadas. Desapropriar lá cruzados, sei lá. Não pode, porque elas não estão mais correntes, Então elas podem ser indenizadas. Casos controvertidos são dois, basicamente. O cadáver, tem gente que fala o cadáver, embora não haja mais vida, mas existe aí um resquício de direitos, Direito à honra ali do morto, sei lá, da família, enfim. Então o cadáver não poderia ser desapropriado, mas o Carvalho Filho diz que pode, para fim de pesquisa científica, proteção social haveria possibilidade, é polêmico. E os bens inalienáveis. Os bens que são chamados inalienáveis, o Carvalho Filho fala, olha, a princípio também podem ser desapropriados. A inviabilidade de alienação é para outra coisa, ela não prevalece diante do poder de império do Estado. Se fosse assim, bens públicos que são inalienáveis não poderiam ser desapropriados, Então os inalienáveis ele depende que pode, mas a polêmica. Competência. De que é competência? Quando a gente fala em competência, cuidado. Pode ser para legislar sobre desapropriação, pode ser a competência para editar o ato expropriatório, o declaratório do interesse, então o ato que declara o interesse social ou a utilidade pública ou a necessidade pública, e há uma terceira competência para promover os atos executórios da desapropriação. Cada uma delas tem diferenças. Primeiro a gente vai falar da competência mais ampla, para legislar. Para legislar, o artigo 22, inciso 2 da Constituição diz que é competência privativa da União legislar sobre desapropriação.
e o inciso 3 fala da requisição administrativa. Então são dois pontos do direito administrativo, entre alguns outros, que competência para legislar é privativa da União. É claro que pelo parágrafo único do 22 cabe a delegação por lei complementar a estados, e também se inclui finalisticamente o DF, municípios não, questões específicas sobre os temas ali do 22 podem ser delegadas. Então a prova pode trabalhar isso. Mas a ideia principal é que a competência para legislar fica só com a União, a princípio, sobre desapropriação. Como eu falei, não se confunde com a competência para editar o decreto expropriatório para promover a desapropriação, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Questão de prova. Em relação à desapropriação, é correto afirmar que por se tratar de matéria administrativa compete a cada ente legislar? Errado. Realmente, matéria administrativa, cada ente pode legislar, mas a desapropriação é uma exceção por conta do 22, parágrafo 2º. Sujeitos. Eu acho que eu vou encerrar o bloco nesse ponto aqui. Sujeitos da desapropriação. Bom, temos o sujeito ativo, sujeito passivo. Sujeito ativo. Depende. Quando se fala em sujeito ativo, você não está falando naquele que pode legislar, que são os entes políticos, no caso a União, e você não está falando em quem pode realmente ainda promover a desapropriação, mas é quem tem o poder de declarar o interesse na desapropriação. No caso da desapropriação por utilidade pública, são União, Estados, DF, municípios e territórios. Está lá no Decreto-Lei, artigo 2º, que a gente já viu. Esses entes vão se manifestar por meio do presidente da República, governador, prefeito ou interventor, se for o caso. Então, um decreto do presidente da República é que vai declarar a utilidade pública na desapropriação, escolher o bem e declarar a utilidade pública para desapropriar aquele bem. Agora, cuidado! Além da União, Estados, DF, municípios e territórios, leis específicas dizem que também a ANEEL, que é uma agência reguladora, o DENIT, que é uma autarquia federal, e a NTT, que também é uma autarquia federal, eles também têm esse poder, essa competência para o ato declaratório da desapropriação. Então você tem que anotar que são os entes políticos somados ao território, né, que não tem autonomia política, e uma agência reguladora, que é a ANEEL, e duas autarquias federais, que não são propriamente especiais, né, o DENIT e a NTT. Isso está na Lei 10.233 e na Lei 9.074. Eles não se confundem com aqueles que podem promover a desapropriação e vão ser os beneficiários e vão ser os que vão indenizar o particular, que podem ser inclusive particulares, como a gente vai ver. Já a desapropriação por interesse social da Lei 4.132, a competência é União, Estados, DF, municípios e territórios. Desapropriação para fins de reforma agrária, a gente viu que é só a União, está lá na Lei Complementar 76 de 93. Desapropriação pelo descumprimento da função social da propriedade urbana, a gente viu que é só o município. E a desapropriação urbanística ordinária, que é uma específica tratada ali no Decreto-Lei 3.365, artigo 5º, a linha I, e também é aquela que é mencionada no artigo 188, parágrafo 3º da Constituição, também é só do município. E a expropriação constitucional do 243 a gente viu que é só a União. E o sujeito passivo? É o expropriado, é o titulado do direito de propriedade, posse, né, da enfiteuse, é o expropriado. Pode ser pessoa física ou jurídica, inclusive de direito público, desde que haja autorização prévia legal e observe-se o princípio da hierarquia verticalizada, como a gente já viu no artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei. Meus amigos, 50 minutos, eu vou encerrar por aqui. No próximo bloco, a gente continua a partir do procedimento da desapropriação.